Bom, vamos lá, pessoal. O que acontece, né? Esse tema holding familiar, né, é uma expressão que acabou ficando comum aí no mercado, né? O mercado está usando muito essa expressão, os clientes me procuram já falando dessa expressão holding familiar, que até ao longo aqui do nosso bate-papo hoje eu vou fazer as minhas considerações. Na minha concepção, eu tenho um conceito próprio que é uma holding familiar, o termo, né, que o mercado está usando para falar de algo que, na verdade, abriga uma série de objetivos, né, que não se restringe a uma holding familiar em si, mas acho que aqui o termo é o que menos importa. Mas aí, ao longo da nossa fala aqui, eu vou alinhando isso com vocês. Inclusive, no último webinar, né, que a gente fez lá em setembro, sobre a mudança que teve de valorização dos bens a mercado, uma das participantes, a dona Digenane, não sei se ela está aqui, acho que ainda não. Ah, está aqui. Dona Digenane e o senhor Hans. Obrigado pela participação de vocês. Não sei se vocês ainda estão, mas no mês passado eles estavam na Áustria, não sei se ainda estão. E aí a dona Digenane até fez essa sugestão, né, de que eu preparasse esse próximo webinar falando de holding familiar, que era um assunto de interesse, e até pelo adiantado da hora, porque eles estavam num fuso bem mais tarde do que o nosso lá na Áustria, eles aí se retiraram da apresentação, mas Dona Digenane depois os demais participantes também demonstraram bastante interesse no tema, né? Ratificando esse objetivo, então, de eu ter preparado aqui uma apresentação para a gente tratar do assunto, né? E várias pessoas têm me procurado para cuidar disso, e basicamente as pessoas têm dois gatilhos, né, ultimamente, para tratar do assunto. O primeiro deles, as pessoas associam muito a holding familiar a inventário, né? A gente vai ver daqui a pouco que esse conceito de holding ele é muito mais amplo do que simplesmente tratar do inventário. Inventário é uma das questões que a estruturação de holding resolve, mas não se limita a isso, né? E aí a gente vai avançar aqui nessa discussão. E um outro gatilho, né, que tem levado muitas pessoas a se preocupar com isso, principalmente nesse ano de 2024, é a reforma tributária, porque todos nós sabemos, né, foi aprovado lá uma reforma tributária bem ampla, e por conta disso começou a ter um zoom, né, no mercado, de uma série de coisas, de modificações, as pessoas preocupadas com o aumento da carga tributária, se fala muito em tributação de grandes fortunas, aumento de impostos, enfim, uma série de coisas. E eu vou tratar disso com vocês, tá? Vou pontuar aqui daqui a pouco quais são os pontos que está se falando de mudança, mas uma coisa eu já posso adiantar. A gente não tem nada de concreto, nada definido do ponto de vista de tributação, sobretudo, né? Porque estamos falando de reforma tributária, que impacte em holding hoje. Tudo que se tem são especulações, ideias, projetos que estão em tramitação no Congresso, ideias que estão surgindo de regulamentação da reforma tributária, porque no final do dia é isso, né? A reforma tributária é uma lei máxima lá que dá diretrizes, mas ela não desce no nível dos detalhes, né? Ela dá uma regra ampla e ela vai precisar ser regulamentada pelo próprio Congresso Nacional em alguns tributos e, num segundo momento, também ser regulamentada por estados e municípios nos tributos que dizem respeito a essas esferas de governo, tá? Então, reforçando, hoje, né, dia 24 de outubro de 2024, não há nada de concreto que a reforma tributária tenha já definido para o que a gente vai conversar hoje aqui, que impacta a tributação quando a gente está falando de holding. Dito isso,
eu vou passar aqui, que eu preparei um quadro dos objetivos, né? Quando eu disse que a, essa questão de holding não se restringe à, à questão do inventário. Repara assim, né? A gente tem 4 grandes pilares que essa estruturação de holding traz para as famílias. Uma delas é a sucessão familiar. Dentro da sucessão familiar, quer dizer, dentro de cada tópico, eu procurei aqui separar os itens mais importantes que ela busca resolver. Então, a primeira delas, reduzir o tempo de partilha de bens. A gente vai perceber mais à frente que ela vai dar celeridade na estrutura, porque eu acabo não tendo, quando eu monto essa estrutura de holding, eu não preciso inventariar os bens, que os bens vão estar embaixo dessa holding, então eu vou inventariar as cotas ou ações dessa empresa, dependendo do tipo societário, mas a gente vai falar disso com mais detalhes mais à frente. Permitir continuidade dos negócios, minimizar conflitos, né, entre, sobretudo, os entes familiares, e promover uma partilha mais justa. Também vou explicar isso ao longo do nosso desenvolvimento aqui. O outro objetivo é a proteção patrimonial. É outra ressalva também que eu quero fazer. O mercado costuma trabalhar muito usando um termo chamado blindagem patrimonial, né? Como se você, ao fazer uma estrutura de holding, você protegesse de forma definitiva toda e qualquer ameaça ao patrimônio da família. Isso não é verdade, tá? A gente consegue proteger, mas blindar seria tornar inacessível e não é assim que funciona, tá? Mas a ideia é, em determinada medida, proteger os bens contra dívidas, evitar a comunicação do patrimônio com pessoas agregadas aí, assim, muitas famílias têm uma preocupação legítima, né, dos companheiros, né, que filhos e filhos vão constituir ao longo da vida, né? Estamos falando aqui de genros, noras e até mesmo dentro da família, né? Filhos, netos, enfim. Essa estrutura ela dá uma flexibilidade para evitar a comunicação do patrimônio, separar operações não relacionadas. Isso é muito mais aplicável quando a família tem, além de patrimônio, além de imóveis, né? É isso que muitos de vocês acredito que trazem, né, como preocupação, é o patrimônio imobiliário, mas muitas famílias têm, para além disso, né, além do patrimônio imobiliário, as famílias têm empresas, têm negócios, e são até a origem dos recursos que são utilizados para a aquisição desse patrimônio imobiliário. A gente vai falar disso também. Um terceiro viés é o planejamento tributário. Então, com essa estrutura, a gente consegue, se eu tiver lá, né, dentro do meu portfólio, a minha relação de bens imóveis, eu tiver imóveis de aluguel, que rendem aluguel para a família, a gente vai ver que a tributação sobre aluguel na empresa ela é mais barata do que o aluguel quando eu tributo na minha pessoa física, lá no meu imposto de renda. Reduzir também a tributação na transferência de bens, né? Aqui eu estou falando especificamente do ITD, que é aquele imposto estadual que a gente paga nos inventários, né? Que é o imposto, ou quando eu faço uma doação, é o imposto ITD, é imposto de transmissão e doação, e ele é também chamado por algumas prefeituras, perdão, por alguns estados, de ITCMD. É a mesma coisa, a legislação que regula só muda a sigla, mas é o imposto que incide, imposto de âmbito estadual, que incide na transmissão de bens, seja por doação ou causa-morte, transmissão causa-morte, né? E também a adoção de opções tributárias distintas. A gente vai começar a enxergar, sobretudo, né, quando a família tem empresas, e a divisão permite
uma escolha do regime tributário mais adequado para cada atividade lá que a gente tem. E, por fim, a governança, né? Regra de gestão na sucessão, né? Quando os pais faltarem, tendo ou não tendo empresa, seja na empresa patrimonial ou nas empresas operacionais, esse tipo de estrutura também permite uma organização da governança. Há famílias, por exemplo, que o pai ou a mãe, ou os dois juntos, que construíram o negócio, que gerem o negócio, mas os filhos acabam seguindo outro caminho, tendo suas profissões e não necessariamente envolvidos no negócio, né, lá da família. E aí essa estrutura também facilita a profissionalização da gestão, né? E por último, a separação dos negócios, aí num escopo mais avançado, vamos chamar assim, mais sofisticado, de captação de investidores, eventualmente até de venda de parte de negócio, né? Então, ao longo aqui do nosso bate-papo, eu vou aí ilustrando para vocês alguns exemplos, algumas questões que a gente tem visto aqui no dia a dia das famílias. Então, eu vou avançar aqui e falar um pouco aí do que tem rolado aí na reforma tributária, né? Lembrando que nada disso aqui é definitivo, líquido e certo. Tudo é ainda especulação, projetos que estão tramitando lá no Congresso, alguns na Câmara, outros no Senado, debate que tem acontecido nas comissões lá para se mexer em alguns pontos, mas nada está definido ainda. A gente vai depender, como eu disse há pouco, de regulamentação do Congresso Nacional. Bom, eu destaquei aqui 4 pontos principais, né? O primeiro deles diz respeito ao ITD, né, que é o imposto que eu falei há pouco, que incide sobre doação ou transmissão causa-morte. O que acontece? Esse imposto, né, em alguns estados, ele ainda é fixo, tem uma alíquota lá de 4%. Por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, se eu fizer uma doação ou se eu fizer a transmissão causa-mortes de bens, o ITD em São Paulo é 4%. Aqui no Rio de Janeiro, já há alguns anos, ele é progressivo. Ele varia de 4% a 8%, dependendo do valor do bem ou do conjunto de bens que estiver sendo doado ou transmitido, causa morte, né? Isso já está pacificado, né? Houve quando os estados começaram, exemplo do Rio de Janeiro, a tornar o ITD progressivo, houve uma série de ações, mas o STF já se pronunciou no sentido de que isso aqui é constitucional e não há discussão. O que a reforma tributária está trazendo é a ideia de tornar esse ITD progressivo em todos os estados, para haver uma uniformidade de tratamento em todo o país. E hoje, um dos planejamentos que a gente faz, né, que é possível ser feito, vamos colocar melhor assim, eu posso constituir uma holding, por exemplo, no estado de São Paulo, para pagar menos ITD lá do que eu constituir aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu já tenho uma alíquota que pode chegar a 8%. Hoje é possível eu escolher um determinado estado e ter a sede da minha holding lá, para no momento em que for o fato gerador do ITD, que eu também vou explicar mais adiante, a gente ter uma menor alíquota. Com a reforma tributária, isso tende a acabar. A reforma, ela está falando de 4% a 8%. Tá? Mas vocês podem notar que no quadro abaixo, né, da reforma tributária, eu coloquei de 4 a 16 porque existe um projeto tramitando no Senado com o intuito de aumentar essa alíquota do ITD de 8 para 16. Então, a gente, em tese, né, se esse projeto prosperar, esse ITD tende a ser progressivo em todo o país
variando de 4% a 16%. Ok? Do ponto de vista também de integralização do bem, né? Mais tarde isso vai ficar mais claro para vocês, quando eu apresentar aqui os slides, mas um movimento, né, básico, né, de quando a gente vai para essa estrutura de holding patrimonial é as pessoas, né, normalmente pai e mãe ali, os patriarcas, pegam os bens que estão em seu nome de pessoa física e integralizam como capital na holding, e normalmente esse movimento é feito pelo custo de aquisição, aquele custo que está lá na declaração de imposto de renda, né? O custo de cada um dos imóveis. Na reforma tributária, o que está se falando é de exigir que essa integralização seja feita a valor de mercado, tá? A gente vai discutir um pouquinho melhor isso depois, porque há uma série de questionamentos sobre a inconstitucionalidade, e aí a gente vai falar especificamente disso aí para vocês. Mas é outra coisa que está no radar aí da reforma. O terceiro ponto diz respeito aos lucros, né? Então, normalmente, as holdings elas podem ter receitas de aluguel, e para as famílias que têm holdings societárias, que têm empresas, negócios da família, também trazem o resultado dessas empresas, que são controladas pela holding. Esses resultados, né, tanto lá da holding patrimonial, que tem os bens alugados, quanto da holding societária, que tem as empresas, os negócios, obviamente esse resultado se traduz em lucro, e desde 96, no Brasil, os lucros são distribuídos para os sócios, tanto para as pessoas físicas, isentos de qualquer tributação de imposto de renda. E já há algum tempo, né, o Brasil vem ensaiando a tributação, né? A mídia fala muito em tributação dos dividendos, é só uma filigrana técnica, que dividendo é mais aplicado à sociedade anônima e lucro para a sociedade limitada, né? Mas é a mesma coisa, tanto dividendo quanto lucro é, na verdade, a distribuição de parte do resultado obtido pela empresa para os seus sócios ou seus acionistas. Sócio recebe lucro, acionista recebe dividendo, mas tem a mesma dinâmica, né, de tratamento. E aí, agora, na reforma tributária, fala-se novamente na tributação de lucros distribuídos a 15%. Eu lembro ali que 2021, salvo engano, o Paulo Guedes, que era o ministro lá do Bolsonaro, chegou a encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional, definindo regras, inclusive, já para tributar os lucros a partir, acho que de 2023, se eu não estou enganado, por esses 15%, e aí tinha regrinhas de ia tributar só lucros acima de R$ 20.000, mas acabou que não houve acordo, né, entre Poder Executivo, Governo Federal e Congresso Nacional, e esse projeto não avançou e ficou dito pelo não dito. Então, até hoje, como disse, desde 1996, tanto lucros como dividendos são distribuídos aos acionistas e sócios isentos de tributação. Esse tema está voltando aí na reforma tributária, tá? Mas, de novo, não sabemos como, né? Que regra, quem vai pagar, será que vai ter esse teto ou esse piso de 20 mil, se eu vou pagar acima de 20, a menos? Nada disso está definido, tá? E, por último, que eu destaco aqui como uma mudança que pode vir, atualmente, né, a holding patrimonial, ela pode optar pelo lucro presumido ou lucro real, tá? Uma holding patrimonial que tem por essência, né, a administração de imóveis próprios, objetivando aluguel ou compra e venda dos imóveis próprios, ela só não pode ser optante pelo Simples Nacional. Lá na legislação do Simples Nacional, há uma vedação expressa de que empresas com esta atividade não podem optar pelo Simples Nacional.
Mas as outras duas modalidades de tributação são aplicáveis às empresas, às pessoas jurídicas, a holding pode, e normalmente opta-se pelo lucro presumido. Do ponto de vista tributário, ele é mais vantajoso para esse tipo de atividade. Fala-se que na reforma tributária, uma empresa que tenha como atividade preponderante atividade imobiliária, ou seja, sua receita acima de 50% ser de natureza imobiliária, ser obrigada ao lucro real. Mas, mais uma vez, mera especulação, tá? Então, não tem nada definido, mas eu achei importante pontuar isso aqui para vocês, que a gente escuta de tudo e acredito que vocês também, né? Fala, vão tributar em 30%, em 40%, grande fortuna e tal. Hoje, o que tem de concreto, de conversa, é isso aqui. Pode ser que mude? Pode, claro. No Congresso, a gente sempre diz aqui, né? Os nossos clientes e parceiros advogados, nós aqui no meio contábil, a gente sempre diz que sabe como um projeto entra no Congresso, mas nunca sabe como é que ele sai de lá. Então, é muito comum a gente ter surpresas lá e não dá para ficar apostando muito, não. Fora isso, os lobbies, né, que a gente sabe que tem das categorias, dos setores econômicos, enfim, tem muita discussão para aprovar determinadas mudanças. Ok, pessoal? Matheus, alguma pergunta aí no chat? Sim, a senhora Gianni encaminhou duas aqui. Primeiro, ela gostaria de saber se ela pode escolher o país, né, da holding, e a segunda, ela queria saber se a reforma tributária pode mexer também nas normas da holding. Se a reforma tributária pode? Alterar também as normas da holding. Da tributa... Acredito que Pode. seja da... Sim, então vamos lá, né? A segunda pergunta é mais fácil. Sim, a reforma tributária, que como eu estou trazendo, né? Ela pode sim provocar mudanças que impactem na holding, né? Em relação à holding ser constituída em outro país, eu nem trouxe isso, né, aqui para o debate hoje, mas posso, quando chegar mais à frente aqui na estrutura, né, no modelo de estrutura que eu montei para ilustrar aqui o nosso raciocínio e vocês também começarem a fixar o entendimento, existe sim, dona Diane, a possibilidade, e há algumas famílias assim que a gente tem essa situação e que faz sentido, por exemplo, é o que a gente chama de offshore, né? Então, vou dar um exemplo, mas depois eu volto mais especificamente nesse assunto. Algumas famílias, por exemplo, constituem uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, que também o pessoal fala muito por aí de BVI, né? Que as Ilhas Virgens Britânicas em inglês. E por que fazem isso? Porque lá, por exemplo, o direito aplicado não é o direito romano, que é aplicado aqui no Brasil, que tem regras próprias, por exemplo, de herança, eu não posso dispor dos meus bens, tem uma regra, eu tenho que respeitar os herdeiros necessários. Quando você vai para um BVI da vida, lá é o direito anglo-saxão que, por exemplo, eu posso dispor dos meus bens da forma como eu quiser. Eu não preciso deixar para os meus herdeiros. Tenho certa liberdade, né? Então, há sim, e depois eu vou deixar isso mais claro aí no slide, algumas famílias que faz sentido eu ter uma offshore, né, lá fora, né, num país estrangeiro, que controla os bens no Brasil ou até mesmo que controla a holding que está no Brasil. Claro que isso depende muito da situação de cada família, também depende muito do valor do patrimônio, né? Eu sempre costumo brincar, né, com os clientes, quando a gente começa, né, e avançar, né, na análise de cada caso, que a ideal é que o molho não fique mais caro que o peixe, né? Então a gente sempre tem que ficar atento a isso, quer dizer, não
ter um custo que supere o benefício. Mas é possível, sim. Tá? Ela complementou aqui. Ela disse que se as holdings já existentes podem mudar com a reforma tributária. Ou se Pode, acredita. pode sim. É claro que as operações que tiverem sido feitas, então vamos imaginar assim, já foi feita lá uma doação, que a gente vai falar daqui a pouco para ficar todo mundo na mesma página. Se a operação já foi feita, já paguei o ITD, já foi. Isso não vai retroagir. O que vai, a reforma tributária ela vai impactar nas operações que a holding vier a fazer de quando a reforma tributária entrar em vigor, dali em diante. O que tivesse sido feito anteriormente, e aí é por isso que a gente vai conversar, e até por isso que muitas famílias estão querendo acelerar esse processo para fazer o que tiver que fazer antes da reforma tributária, porque, óbvio, o que eu fizer, a lei não retroage para prejudicar o contribuinte. A lei pode até retroagir nesse campo tributário, desde que seja para beneficiar o contribuinte, jamais para prejudicá-lo. Tá? Mas eu vou avançar para ficar mais claro, né, para as pessoas o que é essa estrutura de holding, tá? Dona Diana, e depois, se quiser, a gente volta nesse ponto. O que é uma situação muito comum, né? Claro que a gente tem diversas situações, né, peculiaridades, varia de família para família, mas eu tentei trazer aqui a situação que a gente mais encontra, né? A gente tem ali pai e mãe que ao longo da vida, né, trabalharam e acumularam um patrimônio. E normalmente esse patrimônio ele é constituído nas pessoas físicas, né, no CPF do casal. Então, ao longo da vida, né, eu constituí lá imóveis, recursos financeiros que podem estar lá em investimentos, automóveis, embarcação, aeronave, enfim, outros bens, né, móveis e empresas. Né? Isso é muito comum a gente encontrar famílias que têm essa estrutura. Né? Começou aqui com a empresa, que pai e mãe constituíram, hoje podem ter até uma, duas, três, várias empresas, porque ampliou o leque de atividade, e fruto, né, dos ganhos que foram auferidos, porque o negócio prosperou, esse recurso chegou para os pais, né, que normalmente são os sócios das empresas, e aí foram constituindo patrimônio, né? Os imóveis, os recursos e os outros bens móveis. Né? E aí começa o problema, e essa é a discussão que a gente tem hoje. Né? Então, se essa estrutura, que é a que normalmente a gente encontra, ela existe no momento de falecimento do pai ou da mãe, a gente tem o famoso e famigerado e assustador inventário. Né? Acredito que não só eu, mas vários de vocês devem ter várias histórias, se não com vocês, de amigos, de familiares, de conhecidos, que têm inventários que se arrastam por anos, né, a fio, por N motivos. Né? Um dos principais, vou inventariar todos esses bens aqui, na hora que eu tiver que transmitir para os herdeiros, vão estar sujeitos àquele ITD, aquele imposto, ou ITCMD, né? Que é o imposto que vai incidir sobre a causa-morte, né? A famosa herança. E aí, muitas famílias, né, chegam nesse momento e não têm os recursos financeiros necessários para pagar não só o custo do ITD, mas como o custo do processo de inventário. Né? As custas judiciais, quando o inventário é judicial, mais recentemente, né, há alguns anos, a gente tem até o inventário feito extrajudicialmente em cartório, claro que depende lá de algumas condições, de não ter herdeiro menor, enfim, tem lá umas regras, mas às vezes o inventário ele nem vai para cartório, embora se tenha todas as condições do ponto de vista
de maioridade dos herdeiros, tudo da natureza dos bens, que seja possível fazer extrajudicial, mas às vezes não se consegue por conta de falta de consenso entre os herdeiros. E ele acaba indo para o litigioso. E aí, quando ele vai para o litigioso, mais oneroso e mais demorado é ainda esse processo de inventário. Então, por essa razão que tanto eu quanto vocês devem conhecer N histórias aí de processos de inventário que se arrastam por anos a fio. Né? Mas não tem jeito. Né? A transição, né, da herança no Brasil é obrigatória. Então, faleceu pai ou mãe, né, os herdeiros ou o responsável, né, a meeira ou o inventariante, ele tem 60 dias para abrir um processo de inventário para poder regularizar esses bens para que eles cheguem até os herdeiros. Né? Enquanto isso não é resolvido, a gente tem um outro problema. Esses bens ficam todos indisponíveis, né? Pelo menos 50% do valor, que normalmente, né? É claro que isso depende muito aqui do regime de união, né? De pai e mãe, pode ser comunhão universal, comunhão parcial, união estável, reconhecida, não reconhecida, pode ser separação de bens, mas enfim, dependendo aí de cada um desses regimes, a gente vai ter certa indisponibilidade dos bens que couberem aos herdeiros e ao meeiro. Ok? Bom, o que a holding traz como um primeiro passo para mudar este cenário aqui? Então, o que se constitui, supondo, tá, pessoal, uma família que tenha bens imóveis, recursos e também empresas, tá? Eu sei que temos aqui, né, alguns de vocês que só têm os bens, não têm empresas. Já tiveram, hoje não tem mais, ou nunca tiveram. Mas, como há também famílias aqui presentes que têm empresas, eu vou abordar. Mas aí vocês, basta não se preocupar muito com essa questão aqui do que diz respeito a empresas da família, tá? Aí qual seria a estrutura que a gente recomenda já numa primeira fase? Então, pai e mãe que detinham, né, a posse, a propriedade dos bens diretamente, imóveis, recursos, bens móveis como veículos, e a empresa, transferem a propriedade desses ativos para o que a gente chama de holding. Repara que eu ainda não estou usando a expressão holding familiar. Vou usar daqui a pouco. Eu prefiro, até para o ponto de vista didático, de usar essas duas expressões. Chamar de holding patrimonial aquela empresa que a família vai constituir para colocar os seus bens. Podem ser só os imóveis, podem ser só os imóveis e os veículos, podem ser os bens imóveis e os recursos financeiros. Aí, cada caso, cada família, dependendo da estrutura, dos montantes envolvidos e da realidade, né, que cada um vive, a gente aí vai escolher os melhores caminhos. Né? Não é necessariamente tem que subir tudo para a holding, não. Tá? Há alguns casos que a gente até recomenda que pelo menos um dos imóveis não vá para a holding, que ele seja mantido aqui em nome das pessoas físicas de pai e mãe, para o que a gente chama de bem único de família. Né? Isso tem um tratamento de proteção patrimonial, mas que, de novo, depende de cada caso. Há famílias que isso faz sentido, mais sentido, e famílias que isso faz menos ou nenhum sentido. Tá? Mas isso aqui é só um desenho de possibilidades. E para as famílias que têm empresas, a gente cria a figura da holding societária. Então, os pais aqui, né, que seriam sócios diretamente das empresas, eles integralizam as cotas que eles têm nessas empresas na holding, constituem uma holding, e eles passam a ser sócios da holding, não mais diretamente da empresa
que realiza as operações, a indústria, o comércio, a empresa de prestação de serviço, a atividade que for lá a empresa familiar, né? Qual o objetivo disso? A gente já começa aqui a pensar em proteção patrimonial. Por exemplo, quando eu estou naquele cenário anterior, sem a holding, se eu tiver algum risco aqui, né, vamos imaginar que eu tenho aqui, né, todo mundo, quem é empresário, sabe disso, sobretudo no Brasil, os empresários estão expostos a riscos de diversas naturezas, né? Ações trabalhistas, ações de credores, ações, dívidas tributárias. O negócio, né, a gente sabe, tem períodos positivos, períodos negativos, são ciclos. Então, eventualmente, houver aqui um insucesso ou algum imprevisto que possa gerar o risco, como eu disse, de um credor trabalhista, um credor do próprio governo exigindo tributo, uma ação civil movida por algum cliente ou por algum fornecedor, cobrança de banco, enfim. Todo empresário, como eu disse, está aqui sujeito a uma série de riscos. Se acontece aqui, então, uma dívida para a empresa, óbvio, o credor vai tentar o quê? Ele vai tentar receber essa dívida da empresa. Mas, se a empresa não tiver recursos para arcar, para enfrentar essa dívida, o que acontece muito, né? Muito comum acontecer no mundo dos negócios? Existe um fenômeno chamado desconsideração da personalidade jurídica, que eu não vou entrar aqui em detalhes, que envolve uma série de aspectos, mas que, simplificando o raciocínio, o credor, normalmente através lá dos seus advogados, ele consegue eliminar essa barreira da empresa, já que a empresa não tem como satisfazer a dívida, ele desconsidera a personalidade jurídica e ele avança no patrimônio dos sócios. E aí, nessa estrutura aqui, se isso acontece e ele quebra essa barreira, ele chegou aqui, ele vai chegar porque os sócios têm patrimônio, né? Naquele desenho, né, que eu mostrei há pouco aqui para vocês, a gente já cria uma barreira. Por quê? Se eu tiver aqui o meu problema na pessoa jurídica e ele não conseguir receber, ele vai avançar para o sócio. E quem é o sócio? A holding societária. Então, é como se eu criasse aqui, né, uma barreira, um anteparo. De novo, vou reforçar o que eu disse no início. É proteção patrimonial, não é blindagem. Porque, Alexandre, se ele chegar aqui na holding e também não conseguir satisfazer lá o crédito dele, ele pode avançar aqui nos credores? Pode. Mas por isso que a gente fala em proteção. Por quê? Na medida em que as coisas estão acontecendo aqui e que eu vejo que elas vão avançar para cá, eu estou ganhando tempo para poder reagir do lado de cá, né? Onde eu tenho uma outra estrutura de holding patrimonial, onde estão protegidos os meus bens. Então, repara que se ele quiser chegar no bem, ele teria que, se eu não fizer nada ainda, ele vai ter que quebrar a holding, vai ter que vir nos sócios, quebrar a patrimonial para poder chegar nos bens, né? Então, o que se faz com esse tipo de estrutura, e aí eu estou focando aqui, pessoal, na questão da proteção patrimonial, né? Lembra que lá no dos primeiros slides, eu disse que a gente tem vários objetivos, né? Um deles é a proteção. Então, para famílias que têm empresas, isso aqui é altamente recomendável por conta desse viés. O outro viés, que isso aqui é muito recomendável, é a sucessão, né? Muito, como eu disse lá, pode ser que os filhos não queiram vir para o negócio da família, né? E aí sigam lá suas profissões. Ou, às vezes, a família lá tem 3 filhos, um dos filhos está
aqui no negócio, os outros dois não. Têm outras profissões, outras carreiras, seguiram outros caminhos. E aí começa uma outra reflexão. Como é que eu faço justiça com esse filho, que muitas vezes ele está no negócio desde muito novo, sucedendo ali pai e mãe, e os outros dois filhos, seja por vocação, por vontade, seguiram outro caminho. Tem, no mínimo, aí uma reflexão de é justo com esse filho que está aqui no negócio, que ele tenha a mesma participação dos outros dois que nunca se interessaram ou trabalharam para o negócio? É uma reflexão a ser feita e que a holding societária permite esse tipo de arranjo, né? De como é que fica a gestão. Outra possibilidade é, mas nenhum dos filhos se interessou. Então, se eu tenho uma holding societária separada lá do meu patrimônio, eu posso simplesmente pegar e vender isso aqui, né? Para um investidor, posso contratar uma administração profissional, enfim. Essa estrutura de holding societária, ela permite uma série de movimentações no sentido de sucessão. Sucessão do ponto de vista de gestão e distribuição justa de resultados. Tá? Para quem não tem empresa na família, a gente vai para a holding patrimonial, que traz o benefício, além da proteção, da transferência de propriedade. Né? Lembra lá, né? A gente falou no desenho anterior, se pai e mãe aqui, no momento em que faltarem, os bens diretamente entram em inventário e tem todas aquelas situações que eu mencionei anteriormente. Aqui, não. Por quê? A gente passa para essa primeira fase. Então, nesta primeira fase, se acontecer, né? Cheguei nessa primeira fase. Pai e mãe detêm cotas da holding patrimonial e detêm cotas da holding societária. Se vierem a falecer antes de partir para a segunda fase, o que entraria em inventário não seriam mais os bens. Os bens ficariam livres e desimpedidos para uso, para negociação, para o que quer que seja, a sua finalidade. Porque o que entra em inventário são as cotas da empresa para os herdeiros, e não mais os bens diretamente. Tá? E existe uma segunda fase, que é o que muitas famílias fazem, que é pai e mãe, né? Então, essa estrutura aqui em cima das holdings, ela ser formada por pai e mãe e ou herdeiros. Por que eu botei e ou aqui? Há famílias, né, que pai e mãe vão, ao longo do tempo, transferindo suas cotas para os seus herdeiros em vida, de forma tal... de novo, pessoal, isso não é compulsório, obrigatório, nem recomendável em todos os casos. Depende de cada caso. Estou aqui tentando ilustrar com exemplos que a gente vive aqui no escritório. Então, há famílias aqui que pai e mãe, né, vão atingindo determinada idade e aquilo, pela ordem natural das coisas, né? Pai e mãe tendem a falecer antes dos filhos, embora isso, obviamente, não é garantido, mas pela ordem natural, a gente tem vários aqui que vão, ao longo da vida, doando ou vendendo suas cotas, e aí isso é planejamento, tem que analisar para ver qual é o melhor caminho, passando isso para os seus herdeiros. Então, nós temos casos aqui de chega num determinado momento que pai e mãe não tem mais nada a inventariar, porque pegaram suas cotas e doaram todas em vida, ou venderam, de alguma maneira transferiram para os seus herdeiros, e normalmente essa doação ela se faz com usufruto. Então, enquanto pai e mãe são vivos, eles não têm a propriedade das cotas porque doaram para seus filhos, ou netos, enfim, para seus herdeiros, mas continuam como usufrutuários
dessas cotas. Portanto, continuam recebendo lucros, dividendos, votando, têm o direito ao voto, às deliberações societárias, né? Então, eles não perdem o poder, o comando das holdings, né? Seja ela patrimonial ou seja ela societária. Tá? Então, este é um caminho que as famílias têm percorrido. É obrigatório? Não. Tem muita família que para aqui, ó. Vem aqui e diz o seguinte: não, o dia que nós falecemos, tá bom, meus filhos cuidam do inventário das cotas. Mas já deu um grande passo de liberar os bens, de construir aqui um acordo de cotistas, né, que a gente costuma produzir, recomendar para, quando falecer, quem é que passa a gerir, qual é o quórum de deliberações, vamos vender um imóvel, como é que decide isso? Enquanto pai e mãe são vivos, normalmente, o que a gente vê na prática é pai e mãe decidem o que está decidido e vai. Quando eu tenho aqui um conjunto de herdeiros, aí pode ser que um discorde e não chegue a um consenso, então se constrói quórums de deliberação, para que você, em determinados casos, não exija a maioria. E ao contrário também. Há casos de determinadas decisões dentro da holding patrimonial ou da societária que você exige unanimidade. De novo, isso é conversado com as famílias de acordo com a necessidade e desejo de cada caso. Tá? Eu só estou ilustrando para que vocês entendam as possibilidades que a estrutura permite. Então, vamos para aquela outra ideia de que a família resolveu ir para a segunda fase, de já colocar os herdeiros aqui como cotistas das holdings. Isso traz um benefício interessante, porque parte do que pai e mãe transferirem para os herdeiros em vida não entrará em inventário. E o outro benefício é que esses herdeiros já começam a receber resultados proporcionados, principalmente aqui, pelos bens imóveis que gerarem renda, seja por aluguel ou por compra e venda de imóveis, sejam por aplicações financeiras, e também os resultados dos negócios da família. Eles já começam a chegar diretamente para os herdeiros construírem as suas jornadas econômicas lá e financeiras de forma mais independente de pai e mãe. Muitas vezes esses recursos, inclusive, eles chegam aqui para os herdeiros, permitindo que os herdeiros, na medida em que recebem esses recursos, passem a adquirir as cotas de pai e mãe. Então, lembrando, né? Na hora que pai e mãe doam cotas para seus herdeiros, há a incidência do ITD. Se pai e mãe vendem cotas para os herdeiros, que por sua vez têm recursos que vêm dos negócios, a compra e venda de cotas não tem incidência de ITD. Tá? Isso é um dos planejamentos que a gente estuda para saber qual o melhor caminho em cada caso. E teria uma terceira fase, que algumas famílias aqui adotam, que é colocar aqui, e por isso que eu reservo essa expressão holding familiar, eu já teria uma holding familiar controlando as holdings. Né? E aí eu afasto mais ainda as pessoas físicas dos negócios. Né? Além disso, reforçar a proteção patrimonial, isso dá algumas outras flexibilidades. Por exemplo, vou voltar na estrutura anterior. Vamos imaginar uma família que tem aqui os seus negócios, que seja aqui a principal fonte de renda são as empresas. Os recursos vêm para a holding societária, da holding societária vem aqui para os cotistas, pai, mãe e herdeiros. Se a decisão da família for comprar outro imóvel, dentro dessa estrutura, só se faz sentido comprar imóvel dentro da holding patrimonial. Faria sentido começar novamente aqui a adquirir imóveis das pessoas físicas. Então, a gente estaria desconstruindo
todo o raciocínio até aqui, de proteção, de sucessão, enfim. Então, nessa estrutura, se o recurso vem da empresa, ele tem que vir para a holding societária, subir para os sócios para integralizar na patrimonial, para, por exemplo, fazer aqui aquisição de imóvel ou algum investimento de interesse da família. Naquela terceira fase, reparem que agora eu tenho uma holding familiar que participa tanto da holding societária quanto da patrimonial. Então, isso, por exemplo, já me traria uma possibilidade do recurso nem precisar chegar nas pessoas físicas. Se a família delibera que parte dos lucros aqui deverá ser utilizado para aquisição, por exemplo, de um novo imóvel para renda lá da holding patrimonial, esse recurso sairia da societária para a holding familiar, que automaticamente poderia fazer o aporte na holding patrimonial, que está sob seu controle, é ela que controla, e já poder fazer a aquisição direta. Há algumas famílias que faz sentido o quê? Eu teria uma offshore, uma holding lá, por exemplo, né, em BVI, como eu comentei, nas Ilhas Virgens Britânicas. E aí, como é que seria essa estrutura? Pai, mãe e herdeiros seriam cotistas dessa empresa aqui. Então, aqui eu teria minha offshore. Eu peço perdão a vocês, eu não coloquei aqui, que é para não parecer que estava propondo alguma estrutura sofisticada demais, mas a contribuição da dona Dijanane é muito interessante, porque ela pode fazer sentido, sim, para muitas famílias, né? Porque a gente às vezes tem aquela coisa, offshore só faz sentido para quem é bilionário. Não é bem assim. Faz sentido para algumas famílias. Então, eu teria uma offshore, as pessoas físicas seriam cotistas desta offshore, e esta offshore é que seria a controladora da holding familiar ou diretamente da holding patrimonial e societária. Tá? A avaliar cada caso se valeria a pena eu ter uma holding aqui no Brasil para controlar essas, ou se a holding internacional poderia controlar diretamente. Desculpa, apertei aqui sem querer. Controlar diretamente. Aí é uma questão da gente avaliar qual o melhor modelo. Aí eu vou entrar agora aqui em questões mais práticas. Tá bom, Alexandre, mas como é que é isso, né? Como é que é a jornada? Como é que eu pego meus bens e passo lá para a holding? Como é que isso acontece, né? E um tema que várias famílias sempre me perguntam é: eu tenho que pagar ITBI, né, quando eu transfiro o meu bem imóvel para minha holding patrimonial? A resposta é: depende, né? Isso tem ganhado complicações aí ao longo do tempo. Eu até preparei aqui um slidezinho para ajudar. O que diz a regra lá da Constituição e que está reproduzida lá no Código Tributário Nacional, né, no CTN? Ela diz o seguinte: se eu pegar um bem imóvel e integralizar em uma empresa cuja atividade preponderante não seja de natureza imobiliária. O que é natureza imobiliária? É uma empresa que tem rendimento de aluguel, tem rendimento de compra e venda de imóveis, né? Atividade imobiliária é isso. Então, se eu tenho uma empresa cuja atividade preponderante não é imobiliária, vou dar exemplo. Eu tenho uma empresa de serviços, de consultoria, que fatura lá R$200 mil por mês, e eu vou integralizar um imóvel, ou dois imóveis lá, que sou sócio dessa empresa, vou integralizar no capital dessa empresa, e são imóveis que rendem aluguel. Só que o valor do aluguel é de R$20 mil por mês. Então, neste caso, a preponderância é a atividade de consultoria, onde eu recebo 200 mil, enquanto na atividade imobiliária, que é o aluguel, eu recebo 20. Neste caso, eu poderia pedir a não incidência do ITBI, alegando isso para a prefeitura. Prefeitura, estou pedindo a não incidência aqui porque a empresa não terá como atividade preponderante a atividade imobiliária.
Isso, a prefeitura, tá bom, ok, acredito no que você está me falando, vou te dar aqui uma não incidência. E dá lá um papel de não incidência, eu vou lá no RGI e transfiro, né, lá faço uma anotação lá na matrícula do imóvel de que aquele imóvel não é mais meu, é agora da minha empresa. 3 anos depois, mais ou menos, a prefeitura vem fiscalizar a minha empresa, para pedir a minha contabilidade, para verificar se realmente, ao longo desses 3 anos, a minha atividade preponderante não foi imobiliária. Se ela verificar, ao contrário do que eu disse lá quando pedi a não incidência, a minha atividade preponderante, ou às vezes até única, e é esse ponto que eu quero chegar, é de natureza imobiliária, ela vai me cobrar aquele TBI lá, que eu deveria ter pago quando fiz a transferência, com todos os acréscimos de juro, multa, tudo que for aplicável. E aí, por que a gente normalmente não está recomendando a não incidência? Porque normalmente, quando eu faço uma holding patrimonial, a atividade preponderante é imobiliária. Na hora que eu pego uma atividade, uma holding, e coloco nela atividades empresariais, né, vou até voltar a 2 slides aqui para ilustrar esse meu raciocínio aqui. Se eu começo a botar dentro da minha holding patrimonial atividades empresariais, eu estou contrariando a minha própria estratégia de proteção. Não me agrada, né, a ideia de vou botar uma atividade na holding patrimonial aqui para descaracterizar a preponderância da minha atividade imobiliária para poder pagar menos ITBI. Porque, como eu estava falando antes, isso vai contrariar todo o meu planejamento. Outra questão importante do ITBI é que saiu uma decisão do STF, porque como é que a gente costuma fazer, né? Quando você vai fazer a integralização, vamos imaginar que um determinado imóvel está lá no meu imposto de renda por R$500 mil, mas ele vale, o valor de mercado dele é R$1.200.000. Então, quando eu vou fazer a integralização de capital, né, vou passar esse bem para a empresa, a gente utiliza o valor do imposto de renda, né? Eu vou usar o meu valor lá de 500 mil. Eu não vou usar 1.200.000. Claro que há casos até que a gente usa porque é favorável, mas em regra geral, eu não vou subir, né? Não vou fazer a integralização desse bem ao valor de mercado de 1.200.000, porque senão eu vou ter que pagar ganho de capital na minha pessoa física daqueles 15%, né? Porque dinheiro não dá em árvore. Então, se ele está por 500 no meu imposto de renda e eu subo por 1.200.000, essa diferença de 700 mil estaria sujeita a 15% de ganho de capital. Então, normalmente a gente faz o quê? Eu integralizo o bem na empresa pelos 500 mil que está no meu imposto de renda. Tá? E aí tem uma decisão do STF que diz o seguinte: quando a gente vai falar de ITBI, as prefeituras, de uma maneira geral, elas utilizam como base de cálculo para o ITBI o valor que ela avalia o bem para a ITBI e não o valor da transação. Melhor dizendo, entre o valor da transação, no caso aqui da integralização de capital, e o valor que a prefeitura avaliou, ela quer dos dois o maior valor. Então, neste meu exemplo, se eu quero integralizar um imóvel de 500 e a prefeitura avalia em 1.200, 1.200.000, a prefeitura vai querer que eu pague o ITBI sobre 1.200.000. E o que o STF veio dizer? Veio dizer o seguinte, eu admito a não incidência, mas a não incidência até o valor que você integraliza de capital. Ou seja, até nisso, eu só conseguiria uma não incidência parcial sobre os 500 mil. Sobre os outros 700 mil, que é a diferença para a avaliação da prefeitura, eu teria que pagar ITBI. Outra questão que também vem acontecendo aí nos últimos... Desde essa decisão do STF para cá, dos últimos 1 ano e pouco, 2. Tinha muita
holding patrimonial ou familiar, como queiram, que a gente integralizava os bens imóveis da família e nenhum deles era bem de renda variável, imobiliária. Por exemplo, integralizava lá o imóvel do Rio, onde a família reside, a casa de Búzios, onde a família, né, passa alguns finais de semana, e o sítio na Serra, por exemplo. Então, eu dei exemplo aqui de 3 imóveis que não são imóveis que vão gerar renda de aluguel, são imóveis de uso da família. E aí o que a gente fazia? A gente integralizava, pedia a não incidência e dizia, olha, a não incidência porque a minha atividade imobiliária eu nem vou ter. São imóveis para uso próprio da família. E aí não há que se falar em preponderância, né? Se eu não tenho receita, se a receita é zero, zero não prepondera sobre nada. Só que o que começou a acontecer? Algumas prefeituras, por exemplo, Rio, Petrópolis, a gente já teve casos concretos assim, desenvolveram uma tese de que se eu constituo uma empresa, coloco os bens lá, peço não incidência de ITBI, e essa empresa não gera nenhuma riqueza, não tem nenhuma atividade econômica, eles desenvolveram uma tese de que isso contraria a intenção do legislador quando pensou em dar a não incidência de ITBI. Eles alegam que a ideia é, não, eu vou dar a não incidência para que haja aqui uma atividade empresarial que vai gerar riqueza, vai gerar arrecadação de tributos, enfim. E aí eles construíram essa tese, e quando eles vêm e detectam que a empresa não teve qualquer atividade econômica que gerasse riqueza, né, arrecadação de impostos, enfim, eles vêm, anulam a não incidência e cobram lá o ITBI. E aí lá vai outra discussão para o judiciário. Tá certo? Então, hoje em dia, a gente vê muito poucas opções para pleitear uma não incidência de ITBI, a menos que a família, né, corra, tem 2 decisões a tomar. Ou corre o risco de pedir a não incidência e depois a prefeitura vir e cobrar, ou judicializa a discussão. Né? Aí, claro, de novo, varia caso a caso, varia dependendo do montante que a gente estiver falando de ITBI. Normalmente, nesses casos, a gente recomenda trazer, né, um advogado tributarista para a discussão, para o projeto, seja, se vocês não tiverem um advogado de confiança de vocês, a gente indica, para fazer uma análise de custo-benefício da ação. Né? Se o montante envolvido de TBI valeria a pena a ação e avaliar as chances de êxito nessa ação. Tá? Mas acho importante colocar aqui para vocês esse ponto aí do ITBI. Bom, aqui a gente faz um resumo, né, entre o que é a estrutura de holding versus a estrutura de pessoa física, de tudo que a gente falou. Né? Então, na holding, né, eu vou para inventário as cotas das empresas, se eu não fizer a doação ou venda ao longo da vida dos meus herdeiros. Na pessoa física, os bens são inventariados. Né? Bens imóveis, móveis, recursos financeiros. Na holding, o ITD que eu pago, ele tende a ser menor do que o ITD que eu pago na pessoa física. Por quê? Porque quando eu vou fazer a transmissão lá, né, por herança na pessoa física, a base de cálculo de ITD, por exemplo, de um imóvel, vai ser o valor de avaliação da Cefaz. Né? Quem já passou por isso, ou conhece alguém que tenha passado, sabe. Não é o valor que eu informo, não é o valor do meu imposto de renda, não é o valor venal do IPTU, é o valor que a Cefaz avalia para aquele bem, né? Ou conjunto de bens. Na holding, a base de cálculo do ITD é o patrimônio líquido da empresa.
Então, eu vou pegar de novo aquele meu exemplo. Se eu tenho um imóvel de 500 mil, cujo valor de mercado ou de avaliação da Cefaz é da ordem de 1.200.000. Se eu integralizo ele na holding pelos 500, o que vai refletir no patrimônio líquido da holding são os 500 mil reais, que é o valor que eu fiz de integralização de capital. Então, a base do ITD, por enquanto, né? Eu falei para vocês que a reforma tributária vem discutindo a possibilidade de uma integralização a valor de mercado, mas, por enquanto, eu posso integralizar a valor de imposto de renda. O meu ITD vai ser com base, no final das contas lá, com o valor que estava no meu imposto de renda. Então, aqui eu tenho uma possibilidade de redução no ITD na hora que eu fizer a transmissão das cotas, se isso acontecer, né? Naquela segunda fase lá que eu mostrei no slide. A outra questão importante, tributação do aluguel. Na pessoa física, óbvio, né, que isso depende do valor do aluguel e tal, mas, em regra, a tributação na pessoa física sobre rendimento de aluguel é da ordem de 27,5%. Na pessoa jurídica, ele varia de 11,33%, na maioria dos casos, e para aluguéis muito elevados, ele pode chegar a 14,5%. Normalmente, ele fica ali entre 11% e 12% ao mês, contra 27,5%. Isso aqui, inclusive, quando há essa situação nas famílias, é um estudo que a gente faz, porque a economia tributária que eu posso conseguir dos rendimentos, na tributação de rendimento de aluguel, pode me ajudar a retornar o valor que eu vou ter que pagar de ITBI para botar o imóvel dentro da empresa. Vou falar com outras palavras, né? Eu coloquei um imóvel dentro da holding e aí tive que pagar ITBI. Com a economia que eu vou gerar aqui nos próximos meses, eu vou recuperar o valor que eu gastar aqui de ITBI. A gente já teve casos aqui que em 1 ano e meio recuperou o valor que eu gastei de ITBI com a economia que eu fiz de imposto de renda sobre aluguel. O outro ponto que eu gostaria de destacar é a sucessão empresarial planejada, né? E aí vale tanto para a empresa, tanto para as famílias que têm empresas, negócios, quanto para aquelas também que só têm a holding patrimonial. Porque nessa estrutura de holding, eu consigo definir, como eu disse antes, como é que vão ser as deliberações. Por exemplo, para vender um imóvel será necessário 75% de votos deliberando nesse sentido. Posso dizer que é unanimidade. Então, eu posso estabelecer quóruns de decisão para comprar imóvel, para vender imóvel, para fazer investimento, desfazer. Na empresa, lá no negócio, as deliberações de gestão, para eu, por exemplo, desconstituir um administrador. Vamos imaginar aquele conceito que eu disse de os pais doaram as cotas em vida, foram para os filhos, e vamos dizer que os sócios que têm o poder de deliberar sobre o administrador, e o administrador é o pai ou a mãe. E os filhos, para evitar que os filhos tirem o pai e a mãe de administrador e o pai e mãe percam poder. Eu posso dizer que, por exemplo, o administrador só pode ser destituído por unanimidade de votos. Então, se o pai tiver uma cota, 0, qualquer coisa do capital, e ele não votar, eu não tenho unanimidade, logo não consigo tirar. Enfim, são só exemplos que eu estou dando de como, numa estrutura de holding, a gente consegue fazer uma sucessão empresarial planejada, seja ela profissional ou ainda familiar. Quando os sócios, né, são diretamente pai e mãe, eu tenho uma ruptura, né, porque pai e mãe são sócios, ou o pai ou a mãe, né, faleceu, até que os herdeiros possam assumir o papel aqui, né, que virem cotistas, porque para virarem cotistas aqui da empresa dependerão do inventário para que as cotas sejam transferidas do pai ou da mãe para os herdeiros, para que eles possam ingressar na sociedade, a gente tem uma ruptura, né?
que muitas vezes, né, a gente, obviamente, a única certeza que a gente tem é que vai morrer, mas não sabe quando, né? Muitas vezes isso acontece de uma forma inesperada e pega todo mundo desarrumado. Ela perguntou de que forma o ITBI seria pago em doação e inventário. Caso da holding, o ITBI pode ser reduzido dependendo da diferença do valor do imposto de renda e o da prefeitura. Vamos lá. O ITBI, o fato gerador do ITBI é a data de transferência do bem. Tá? Então, como é que se dá a transferência? Vamos lá, que eu tenho lá 3 imóveis e quero passar para a holding. Como é que a gente faz isso? A gente faz um contrato social e eu digo lá no contrato social que a forma de integralização do capital é a transferência de propriedade desses bens, né? Então, eu pego esse contrato social, então vamos imaginar que eu tenho lá 3 imóveis que, totalizando no meu imposto de renda, estão ao custo de R$ 1 milhão e que no valor de avaliação da prefeitura eles estão por R$ 2 milhões, tá? Para ilustrar o raciocínio. Então, eu vou à junta comercial, registro o contrato social, transferindo a propriedade dos bens para holding, do contrato social, registro. Nesse momento, eu já tenho que pagar o meu ITBI pelo valor lá que a prefeitura avaliar os bens. Nesse exemplo que eu dei, seria 2 milhões. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o ITBI é de 3%. Tá? Em alguns municípios, 2%. Por exemplo, Petrópolis, 2%. Então, é importante dizer que o ITBI é um tributo municipal. Então, essa alíquota ela vai variar de município para município. Tá? No Rio de Janeiro, 3%. E aí eu teria que pagar esse ITBI até a data ali de registro do contrato social. Por quê? Eu dependo dessa guia paga para pegar o meu contrato social, e aí é uma informação importante, não há necessidade de fazer escritura. O próprio contrato social, com a integralização e transferência de propriedade dos bens dos sócios para a empresa, vai servir para levar ao RGI e fazer a anotação lá na matrícula do RGI que aquele bem não mais me pertence e agora pertence à empresa CNPJ tal. Tá? Não há escritura. O contrato social é que vai ter essa força de transferência de propriedade. Tá? Então, neste momento de levar a registro no RGI, é que eu preciso ter ou o ITBI pago ou o documento da prefeitura me dando uma não incidência. Caso contrário, o RGI faz o registro da matrícula transferindo a propriedade. Pessoal, vocês agora, se quiserem, podem abrir o microfone e aí a gente conversa, tá? Fiquem à vontade aqui, só vai levantando a mãozinha. Olha só, o que eu Pois estava não. pensando é que se eu fizer uma doação, eu vou pagar esse TBI no Rio de Janeiro, dependendo do valor do imóvel, 8%. Não, Se eu... desculpa. Deixa eu fazer um reparo. Eu não respondi a sua pergunta completamente. Vamos lá. O ITBI eu pago quando eu transfiro o imóvel da minha pessoa física para a holding. Então, paguei lá os 3%. Tá? O ITD eu vou pagar quando eu fizer, e se fizer, a doação das cotas para os meus herdeiros. Não, eu estou falando antes, digamos que eu não tenho uma holding. Se eu quiser passar um bem para um filho, eu vou ter de pagar no Rio de Janeiro 8% do valor desse imóvel lá que a prefeitura definiu. O Estado. Nesse caso, vai pagar ITD para o Estado. ITB, que o Estado definiu, 8%. Se eu morrer, lá no meu, esqueci o nome, meus filhos vão ter de pagar esse ITB de 8% também, né? Sim, sem dúvida. Então,
Então, o que que acontece? Se eu passo esse bem para a holding, pelo que eu entendi, eu vou pagar, mesmo fazendo lá o que o STF falou, eu vou pagar até o valor que consta no imposto de renda menos. E depois vou pagar um valor entre o valor que o imposto de renda colocou e o valor que o Estado colocou. Então, de qualquer jeito, vai ser menos do que eu doar um bem para um filho. Vê se é isso. Botar na holding, eu pago menos. Na verdade, paga menos, mas não por essa razão. É porque tem 2 tributos aí. Vamos lá. Se a senhora pega um bem seu, sem holding, e doou para o seu filho, a senhora não vai pagar ITBI. A senhora vai pagar ITD, aí dependendo do valor do imóvel, 8% do valor que a Cefaz avaliar o imóvel. Então vamos pegar o exemplo aqui. O imóvel está no meu imposto de renda por 500 mil. Só que a Cefaz avaliou por 2 milhões. Então, eu vou pagar um ITD de 8% sobre 2 milhões. Isso. Porque é o valor que a Cefaz avaliou bem. Acabou. Não vou pagar ITBI, por quê? Porque ITBI é só na alienação. Aí isso aí é uma doação. Né? Não estamos falando de compra e venda nem de integralização de capital. Agora vamos para o outro. No caso do inventário, quanto é a que mesma paga? coisa. A mesma coisa. O inventário, ele tem a mesma carga tributária de uma doação em vida. É o ITD, também avaliado pela Cefaz. O que às vezes acontece de diferente no inventário é que, assim, quando eu faço uma doação, o valor a ser avaliado é daquele bem que eu estou doando. Então, vamos imaginar que eu tenha 4 apartamentos, que o valor de mercado de avaliação da Cefaz seja 500 mil cada um. Né? Se eu fizer a doação de um apartamento para cada filho, supondo que eu tenha 4 filhos, eu vou pagar ITD sobre 500 mil, que vai dar uma alíquota aí, salvo engano meu, de 5%. Quando eu vou para o inventário, é um monte. Aí ele soma tudo e aí eu vou para a alíquota de 8%. Isso é um outro detalhe muito técnico que eu acabei não colocando, né? Porque quando eu vou para o inventário, eu não olho mais bem a bem, eu olho o conjunto de bens. E aí, normalmente, eu acabo caindo na alíquota de 8%, porque somado ao meu patrimônio, eu vou acabar entrando lá na faixa dos 8%. Então, tanto doação em vida quanto inventário, do ponto de vista de ITD, é a mesma coisa, vou pagar. Na holding, o que muda? Num primeiro momento, o que eu pago não é ITD para o Estado. O que eu pago é 3% de ITBI para a prefeitura. E aí transferir o meu bem para a holding. Só que eu vou transferir a valor de imposto de renda. Então, naquele meu exemplo, do imóvel que vale 500 e que a Cefaz avaliou em 1.200.000, eu vou transferir a 500. Então, se no ato seguinte eu resolver doar as minhas cotas da empresa, as minhas cotas, elas não estão avaliadas por 1.200.000, ela vai estar avaliada por 500 mil, porque é o patrimônio líquido da empresa. E aí eu pago menos ITD. Certo? Essa é a diferença. Então, o que a gente faz? A gente faz uma contarada danada, né? Na hora que vai fazer esse planejamento, a gente faz uma conta danada para saber. O que vale mais a pena? Vale a pena eu doar em vida? Vale a pena eu constituir a holding? Porque, assim, são muitos olhares. Né? Então, se eu fizer uma análise restrita só sob o ponto de vista do ITD, eu vou chegar numa conclusão. Se eu fizer sobre ITBI, eu posso ter uma outra conclusão. Se eu fizer sobre o ganho de capital, por exemplo, a gente já teve casos aqui de imóveis
adquiridos em 1900 e na década de 60, que estão lá no imposto de renda por R$500 mil e que vale R$10 milhões hoje. Eu posso, do ponto de vista de ganho de capital, eu posso pegar esse bem e colocar na holding por 10 milhões, porque a pessoa não vai pagar um centavo de ganho de capital, porque ele está 100% amortizado. Então, tem outro viés que é o ganho de capital. Então, na verdade, quando a gente faz essa análise, a gente não pode fazer uma análise restrita. A gente tem que considerar ITD, ITBI, planejamento sucessório, rendimento de aluguel, olhar todo o conjunto da obra, para aí sim tentar tirar uma conclusão se vale a pena ou não. Tá? Então, eu não posso restringir o meu olhar, né? Eu vou ter pontos positivos e pontos negativos. Vai valer o conjunto da obra e outra. O momento, a recomendação. Cláudio, já vou te dar a palavra. Só para concluir aqui um exemplo, vamos imaginar que a gente pegue um casal jovem, né? Um casal que tem aí filhos na idade aí de 8, 10 anos de idade. Poderia pegar e que tem já um patrimônio considerável, poderia constituir a holding e botar os bens lá. Mas eu, por exemplo, não recomendaria fazer a doação de cotas nesse momento. Por que não recomendaria? Porque os filhos são menores? Não. Porque eles podem ter um terceiro filho. E aí, se eu fizer a doação para os dois, o terceiro que vier, como é que fica? Então, o momento de vida, né, a organização familiar, isso tudo também tem que ser levado em consideração. Bom, vamos lá. Eu tenho, na realidade, uma pequena reflexão para depois chegar na pergunta, tá? A reflexão seria o seguinte: você, ao transferir, quer dizer, toda essa mecânica que você já explicou da transferência do bem para a holding patrimonial, vamos dizer que estão lá os imóveis. Se for um imóvel que eu tenho a intenção de vender em curto prazo ou médio prazo, eu não devo jogar ela para a holding, porque na pessoa física, se eu vender esse imóvel, eu vou pagar um ganho patrimonial de 15%. Se eu jogar para a holding e for vender ele em curto prazo ou médio prazo, eu vou pagar um imposto maior. Só queria confirmar isso com você, se isso é fato, né? Excelente pergunta, Cláudia. Excelente pergunta. Mas depois eu vou complementar. Isso é um raciocínio inicial, depois vai lá. Vamos lá. Tá. Posso responder essa fatia? Sim, lógico, sim, para não embolar. Tá. Excelente pergunta pelo seguinte. Na entrevista que a gente faz, né, com a família, uma das coisas que a gente pergunta é se o bem, seja ele imóvel, a gente está aqui concentrando em imóvel, né, mas qualquer bem, se há intenção de venda, né? Por quê? Caso do imóvel que você citou, depende. Pode ser que na pessoa jurídica seja mais vantajoso. Só que eu aí preciso ter esta informação, por quê? Vamos imaginar que você tenha 2 imóveis. E você vai dizer para mim, Alexandre, esse aqui eu não pretendo vender nunca. Não vou vender nunca esse imóvel aqui. Isso aqui é um imóvel que eu vou manter para aluguel, por exemplo. Esse não. Esse aqui eu já tenho uma intenção de vender, no curto prazo. O que a gente faz? Quando a gente constituir a holding, a gente integraliza esses 2 imóveis na holding, mas dando classificação contábil diferente. O que você quer alugar, a gente vai classificar lá na contabilidade da holding como propriedade para investimento. O outro, que você tem intenção de venda, nós vamos colocar como estoque de imóvel para venda. Aí, nesse caso, Cláudio, a gente pode... Aí, o que eu vou falar para o Cláudio, eu sei que o Cláudio vai entender, porque o Cláudio tem empresa, conhece um pouco de regime... Pouco não, conhece bastante de regime tributário. E aí eu vou usar uma expressão aqui que, se alguém não entender, não tem problema. Nesse caso, Cláudio, eu poderia vender o imóvel na holding pelo lucro presumido. E aí o imposto vai ser da ordem de 6% sobre o valor de venda. E aí o que a gente vai comparar? Se os 6% sobre a venda é maior ou menor do que o 15% de lucro que você vai ter na física. Porque lá eu presumo lucro, né? Então, essa é uma conta que também a gente faz.
Entendeu? Entendi. Se a Agora, gente chegar. se esse imóvel já foi, você não consegue mudar esse regime. Tem que ser na entrada para hold, né? Tem que ser Não, quando ele vai na para hold. verdade, não é bem assim. É assim, nessa entrada para hold, é importante ter a informação, porque se você já tem a informação, a gente já sobe o imóvel classificado adequadamente. Tá, Tá? tá. Mas vamos dizer o seguinte: não, Alexandre, não tenho intenção de vender nada, eu tenho aqui 5 imóveis e tudo aí, esse é o que eu moro, esses outros 2 aqui eu alugo, é tudo propriedade para investimento. Beleza, sobe tudo como propriedade para investimento. Só que daqui a 5 anos, você chega e fala assim, cara, mudei. Estou tentando alugar esse imóvel há 1 ano, não consigo alugar, está ruim de alugar, o lugar lá não aluga mais, não sei o que, resolvi vender. O que a gente faz? A gente cria as condições fáticas para comprovar isso, para isso não parecer uma manipulação. Então, o que você faz? Você vai lá, desocupa o imóvel, não tem mais inquilino lá, você vai fazer uma reformazinha ali, superficial ali para fazer uma venda, vai anunciar para venda numa imobiliária, e aí o que a gente faz contabilmente? A gente faz uma transferência de classificação. Eu tiro o imóvel lá de propriedade de investimento e transfiro para estoque, entendeu? O que não Isso pode, sem custo tem essa transferência. Só alguns contábil. tem algumas de fazer, é pegar o imóvel que está aqui, alugado. Ah, surgiu uma oportunidade, alguém apareceu aqui com um saco de dinheiro para vender, eu vou vender, com o inquilino tudo dentro. Vou lá, transfiro para estoque para poder presumir o lucro. Aí, se a receita vier, ela vai dizer: peraí, isso aqui é manipulação. Você nunca teve intenção de vender esse imóvel. Você vendeu por uma questão de oportunidade. Então, assim, dá para transferir de propriedade de investimento para estoque e vice-versa? Dá. Se a coisa acontecer dentro de uma realidade. Você não é obrigado a morrer casado com imóvel para investimento. Agora, o que é importante? E por isso que quando a gente constitui a holding, a gente constitui com esses 2 objetivos sociais. Ela tem que ter como atividade o aluguel de imóveis próprios e a compra e venda de imóveis próprios como atividade. Posso alongar a pergunta, quer dizer, complementar aqui? Pode, claro. Vamos lá, vamos imaginar então que eu tenha transferido 3 imóveis para holding, cada um com valor, né? Então, vamos dizer que tenha valores muito diferentes. E aí, eu falo, futuro, quer dizer, faleci, as cotas dos meus filhos estão nessa holding patrimonial, são donos de cada cota, mas cada imóvel tem um valor muito diferente do outro e eles decidem vender algum imóvel ou simplesmente cada um quer ficar com o imóvel. Vamos dizer que cada um quisesse ficar com o imóvel. Como é que a gente faz essa partilha se o número de cotas deles são iguais na holding patrimonial e os imóveis têm valores diferentes? Como é que a gente faz essa equalização aí? De cada um ficar com um imóvel e parte do outro. Talvez um tivesse que comprar cota proporcional do outro para igualar com o valor de cada imóvel. Como é que seria essa divisão futura? Tem uma série de formas de fazer. Uma delas seria essa que você falou, fazer uma equalização de participação das cotas, né? Outra seria, se eles não tivessem a intenção de se manterem sócios, né, da holding, porque é uma possibilidade, eles não querem mais, cada um quer ficar com um imóvel, de se fazer uma desintegralização do imóvel, né? Então eles acaba a holding e os imóveis vão para as pessoas físicas deles, e eles aí sim fariam uma compensação com outros ativos que você tenha deixado lá na holding, ou até na sua pessoa física ainda se restar alguma coisa a inventariar, para fazer uma compensação entre eles, né? Tá, entendi. Agora, quando vai para a pessoa, aí sai da holding, vai para a pessoa física, eles são tributados ou isso é só num. Isso é meio que automático, proporcional às cotas? Neste caso, teria que pagar ITBI novamente, porque não foram eles que integralizaram. Se fosse você, por exemplo, quem integraliza, você pegou um imóvel
integralizou, você já era seu, botou na holding. Se você, Cláudio, desintegralizar e voltar para você, Cláudio, Sim. aí pode pedir a não incidência de ITBI, porque está voltando para você. Tá. Mas como não foram eles teriam que pagar o ITBI de volta. Ok. Isso aí Entendi. é uma questão. O que a gente teria que avaliar aí dentro dessa questão é se eles pagariam algum ganho de capital. Isso teria que ser comparado, o valor da cota que ele tem versus o valor que o imóvel está voltando para ele. Então vamos imaginar, minha cota vale 200 mil e eu estou recebendo um imóvel de 600, eu teria que pagar um ganho de capital sobre essa diferença, porque eu estou recebendo um bem que vale mais do que a cota que eu tenho. E esse ganho de Entendeu? capital é na pessoa física, né? Ele vai passar A pessoa física. pagar na pessoa A física. pessoa Tá. física. Entendi, os 15% no caso. Tá. Isso. A Entendi. outra possibilidade é eles se manterem sócios, e vamos imaginar que haja outros bens ou empresas que gerem rendimentos, eles fazerem uma compensação através de acordo de cotistas, por exemplo, de uma distribuição de resultados desproporcional, de forma a equalizar essa discrepância, que pode ser permanente ou temporária, né? Pode ser feito um acerto de contas. Nos próximos X meses ou X anos, eu vou receber mais lucro ou menos lucro para compensar um outro ativo que você recebeu. Enfim, isso tem mesmo, viu? Tem, por exemplo, já vi muita confusão de família que, por exemplo, um dos filhos mora num dos imóveis que é da holding. Aí os outros dois querem vender, mas o outro que mora lá não quer. Já está posta a confusão. Daí a ideia de você ter um acordo de cotistas de deliberação. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho 3 irmãos, cada um com 1/3. Vamos imaginar assim. Amor, eu vou tomar meu banho. Se eu não puder colocar se eu não botar uma regra de deliberação de venda, pode ser que eu entre no impasse. Né? Nesse caso, 2 querem vender. Vamos imaginar que eu botei um quórum. Para vender, tem que ter unanimidade. O imóvel é da holding. 2 irmãos não querem vender, ou querem vender, e o que mora não quer. Você gerou um impasse. Como é que eu resolveria isso? Eu poderia dizer o seguinte, que para a venda de imóvel eu preciso de 2/3 do capital. Então, eu já dou poder, se 2 irmãos resolverem vender, vai vender, porque o outro vai ser Amor, vem pra vencido. cá. Entendeu, Cláudio? Perfeitamente, Então, entendi. essa ideia, né, porque como eu coloquei lá um dos pontos, a ideia da estrutura de holding é porque você resolve esses impasses. Por exemplo, eu poderia dizer, num determinado acordo do cotista, que não havendo consenso entre os sócios da distribuição dos imóveis, que são de valores distintos, todos terão que ser alienados. Pronto, tem que vender. Sim. Aí você vai botando regras de acordo com aí o desejo. Às vezes, o que acontece muito nas famílias, você tem um filho que participa ali mais do negócio, você tem um filho que é mais perdulário do que o outro, você tem filho casado, filho solteiro. Então, você tem um conjunto de coisas. Uma coisa que a gente recomenda é que esse acordo de cotista ele seja feito na primeira fase, onde pai e mãe estão integralizando e que têm em mente o que desejam. Porque na segunda fase, quando eu fizer a doação de cotas ou a venda das minhas cotas para os meus filhos, ou os herdeiros, eu já coloco nesse instrumento que eles se obrigam a cumprir o acordo. Eles não vão poder mudar o acordo de cotista. Claro que pode mudar o acordo de cotista? Pode. Mas a ideia pode desde que você, né, pai e mãe, que ainda estão no comando, concordem que mude. Mas ele, como herdeiro sozinho, não muda. Então, a gente cria também, a ideia nossa, a sugestão nossa, né, é
faz o contrato social, mas já faz o acordo de cotista do jeito que você gostaria que fosse. Sim. Porque no ingresso deles, ele já se obriga. Ah, não, não aceito, então não entra. Ou vai mudar o acordo de cotista. Entendeu? Sim, perfeito. A minha Voltou. dúvida é a seguinte: todos os filhos têm de fazer parte da holding? Não. Não. O que vai acontecer? Vamos imaginar assim. Eu tenho 2 filhos. Um entrou para a holding. Né? O que acontece? A senhora não vai poder dispor. Né? Vamos pensar assim. A senhora tem lá 100 cotas da holding. Tem 2 filhos. Só um deles aceitou ou quer, ou vocês querem que entre na holding. A senhora só vai poder doar para ele 50 cotas, porque a outra metade pertence ao outro filho. É seu herdeiro necessário. Né? Então, a holding ficaria como? Ficaria 50% seu, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, 50% do filho. Quando a senhora viesse a falecer, aí o outro filho herdaria suas cotas. Ou não querendo entrar, ou não podendo, porque às vezes não é nenhuma questão de às vezes não quer, às vezes não pode. Há casos, por exemplo, de servidores públicos que são impedidos de ser sócios de qualquer empresa. Então talvez ele nem possa. E aí caberia a ele ser indenizado na parte que lhe cabe. Tá? Então não há obrigação de que todos os filhos entrem para a holding, não. O meu caso, eu acho melhor a gente falar pessoalmente. Porque, digamos que um filho more no exterior, ele já ganhou uma parte enorme de bens. E aí, acho que a gente só pode conversar isso. Não. Entende? Entendi, claro que o seu caso, assim, em particular, a gente tem que analisar. Mas o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de, que a gente chama de antecipação da legítima, né? Então, é a questão da justiça. Vou dar o exemplo de uma família que nós estamos cuidando aqui. É um caso prático que nós estamos cuidando aqui. É uma família que tem pai e mãe, 3 filhos, e eles, além dos imóveis, eles têm também empresas na família. E o que aconteceu? O filho mais velho, os pais já deram um imóvel para ele que está em nome dele. Os outros 2 filhos não têm imóveis em nome deles. Todos os outros imóveis estão em nome dos pais. E qual é o desejo dos pais? Os pais desejam, a gente está até fazendo esse trabalho de holding, né, patrimonial, os imóveis, dos imóveis todos eles querem. Um imóvel já está em nome do filho mais velho, eles querem pegar outros 2 imóveis, colocar em nome dos outros 2 filhos, um para cada um, e o restante dos imóveis é que vai para a holding patrimonial. E aí, o dia que acontecer alguma coisa com eles, os filhos vão herdar as cotas da holding patrimonial, que tem lá o outro conjunto de imóveis. Né? Bom, neste caso, o filho mais velho já recebeu um imóvel. Né? E aí, o que a gente constrói nesses casos? Nesse caso aqui, a gente está construindo um memorando de entendimento, considerando que o filho A recebeu um imóvel fruto de recursos da família, babá, e que há a intenção de vai ter um imóvel para o filho B, para a filha C, e a gente constrói, então, esse memorando de entendimentos, que ele vai servir de base, né, para construir todo o processo, e aí vale para a hold, vale para o imóvel que vai doar e tal. E o que a gente faz? A gente faz todo mundo assinar esse documento. Quem é todo mundo? Pai, mãe, os 3 filhos e, inclusive, no caso desse filho mais velho aqui dessa família, ele tem uma companheira. Então, inclusive, a companheira dele, o cônjuge, vai assinar o documento também. E se tiver herdeiro maior, a gente traz também para assinar o memorando de entendimentos. Por quê? Se no futuro ele quiser questionar alguém, quiser questionar alguma coisa, de mas avançaram em cima da minha parte, se sentir injustiçado de alguma maneira,
Não é que o memorando de entendimentos vai impedi-lo de questionar e até de ter êxito no questionamento. Não é isso. Mas o memorando de entendimentos ele vai dificultar bastante essa intenção, porque ele assinou aquilo lá atrás, consciente, ciente, de forma voluntária, né? Sem nenhum tipo de coação, nada disso. Tá? Então é importante, nesses casos em que você tem uma antecipação de legítima, fazer esse tipo de documento que a gente chama de memorando de entendimentos. Ou, em inglês, é o MOU, né? Quando um filho, por exemplo, já possui um imóvel, ele poderia entrar com esse imóvel dentro da holding? Poderia, seu Hans. A questão é saber se isso faz sentido. Por exemplo, porque vamos imaginar assim, um casal com 2 filhos. O que cada filho tem como herança é o imóvel dos pais, do casal. Sim, sim. Se um filho ele tem um imóvel que ele adquiriu com recursos próprios, que é dele, se ele traz para a holding, ele vai estar dividindo com o irmão e com os herdeiros do irmão. Então, talvez não faça sentido Sim. ele trazer isso para dentro da holding. Talvez faça sentido, dependendo da situação, ele abrir uma holding separada para ele. A gente tem outra família que nós estamos fazendo aqui, decidiu-se o seguinte, a estrutura da família é assim, um senhor que tem 3 filhas de um primeiro casamento e tem uma companheira, uma segunda esposa, que não é a mãe das filhas. Então, o que se decidiu por consenso familiar? 3 propriedades, ele quer que sejam só das filhas, por critérios dele lá, de avaliação, de senso de justiça, de acordo entre eles. Então, o que fez sentido? Criou-se uma holding. Criou-se não, estamos fazendo. A gente vai constituir uma holding para as 3 filhas e vai constituir uma outra holding para as 3 filhas e a atual esposa, porque a divisão dos bens assim foi definida por eles. Então, seu Hans, talvez faça mais sentido, né, se for o caso, fazer uma holding para o seu filho, isoladamente, eventualmente ele com a cônjuge lá, com o cônjuge, e ele até não impede que ele também participe da holding familiar aqui. Não impede. Respondi? Tá. Alguém mais? Alguma pergunta? Alexandre, eu tenho sim. Vamos lá. É o seguinte, vamos prever que haja uma holding já constituída, patrimonial, uma família, pai, mãe e 2 filhos. Partes iguais, cotas iguais. Aí um filho que se casa. Então vai haver um genro, uma nora aí, né? Então, como as holdings foram constituídas antes do casamento, se for um casamento aí com comunhão parcial de bens, que é o mais comum, essas cotas não se comunicam para o genro, a nora. Seria isso? Então, os bens ficam lá, todos eles sem comunicação, ou isso depois à frente pode vir a dar um problema aí? Não. Vamos lá. Como a holding foi, como ele recebeu essas cotas, né, antes do casamento, não vai comunicar. Né, na comunhão parcial não vai comunicar. O recomendável, né, é que ele case com separação total de bens, é o que a gente recomenda, né? Tá. Mas se for comunhão parcial não vai comunicar. E aí, um movimento que a gente faz é que, vamos dizer, você pode estar constituindo a holding agora e o seu filho já casou. Então, aí, o que a gente recomenda é fazer a doação das cotas com a cláusula de incomunicabilidade, para não comunicar. Aí usa várias cláusulas, né? Incomunicabilidade, impenhorabilidade e também de reversão, porque é uma questão, né? A gente não se prepara para o filho morrer antes do pai, mas acontece. Então, imagina que você doa a cota para o seu filho. Se você põe a cláusula de reversão e por Deus me livre e guarde aconteça dele ir primeiro,
as cotas voltam para você. Porque se não volta para você, vai para os herdeiros dele. Tá? Perfeito. Entendi. Mas no teu caso, assim, se ele casa depois, não comunica, não. Perfeito. Entendi. Roberto, meu amigo, por favor, você está com a mão levantada aí. Rendimentos de ativos financeiros têm uma tributação de 15% ou até mesmo isentos. Neste caso, faz sentido transferir esses ativos para uma holding para títulos incentivados, LCA, LCI, debêntures, CRI, CRA. A isenção é válida também na holding? Aí ele botou entre parênteses, creio que não. Então, Roberto, aí vai variar, né? Tem que olhar papel por papel para saber o que faz sentido subir para a holding, porque você está certo, né? Alguns tipos de investimento, na pessoa física, eles têm uma carga tributária menor. Agora, de novo, é aquele mesmo raciocínio de eu não restringir a minha análise, né? Porque pode ser que eu olhe do ponto de vista da rentabilidade ou da tributação dos investimentos e não vale a pena, se eu olhar só esse aspecto, subir para a holding. Mas eu tenho que olhar todo o resto. A proteção patrimonial, o inventário, né? Uma outra coisa também que a gente tem que considerar muito nesse movimento é o momento do resgate. Às vezes você tem uma aplicação aí, que até você chega à conclusão de que vale a pena mandar para a holding, mas se você resgatar antes do prazo, você pode ter uma perda financeira ou uma carga tributária maior do que deveria, né? Então, também uma recomendação é aguardar o momento adequado para fazer a integralização de capital na holding. Mas, assim, não saberia te dizer papel por papel, investimento por investimento, se aplica, por exemplo, caso de LCI, LCA em pessoa jurídica, até porque nem temos aqui, nunca tive nenhum caso de jurídica aplicando nisso. Se seria o mesmo tratamento, né, nessas debêntures incentivadas, por exemplo, se aplicaria como se aplica para a pessoa física na jurídica. Acho que no caso de debênture, sim, porque a gente tem securitizadoras aqui, né, que a própria acionista PJ aporta lá e se for de infraestrutura, pode. A minha pergunta, assim, bem objetiva, é a seguinte, Alexandre. Pelo que eu sei, o incentivo que foi dado na lei para essas emissões é para a pessoa física, ou seja, a pessoa jurídica não tem nenhuma vantagem fiscal da isenção. Tá? É isso que eu quero confirmar. Então, você, ao aportar um recurso numa pessoa jurídica, tá? E fazer um investimento num desses títulos que tem incentivo tanto no rendimento quanto na sua variação até o resgate, ou seja, você resgata sem pagar um centavo de R, se isso se preserva quando a pessoa jurídica é que é a detentora desses papéis. Eu imagino que não. Eu não me lembro exatamente da lei, teria que ler a lei novamente, mas eu imagino que não, né? Porque se sim, isso realmente muda de figura, né? Seria mais vantajoso, seria como um fundo exclusivo tinha. Você tem emissões que são isentas numa estrutura de holding, e se a holding não tem tributação, né, não perde esses incentivos, e os seus dividendos também são isentos, na realidade, você fica na mesma situação que você está como pessoa física como na pessoa jurídica. Não, eu entendi a questão de, vamos dizer assim, se eu tenho um investimento incentivado na física que não vale para a jurídica. Assim, Roberto, eu tenho uma opinião, eu sempre acho, né, assim, nas análises que já fiz, obviamente que eu não esgotei todas as análises possíveis, mas eu sempre acho que dinheiro na empresa custa mais caro do que na pessoa física. Perfeito. Porque a tributação por si da pessoa jurídica é maior do que na física, né? Então, se eu tenho lá determinado, dependendo do meu volume de investimento, eu posso ter até 34% de carga tributária lá no meu rendimento financeiro, que vai compor lucro e tal, lá na estrutura de tributação de uma PJ, né? Então, Exato. eu tenho sempre na minha mente que não vale a pena manter dinheiro aplicado em empresa, tá? Mas essa é como eu disse lá atrás. Esse é um viés de análise. A gente já pegou situações aqui
em que o foco da família era a proteção patrimonial, porque havia negócios, né, onde, no caso, o patriarca estava envolvido, né, negócios mesmo, empresariais, que havia um risco eminente e que aí era mais barato perder na aplicação financeira ou pagar o tributo na jurídica do que perder tudo por conta de um risco patrimonial lá do negócio, entendeu? Não, tudo bem, Alexandre. A minha pergunta foi muito, por isso que eu falei, ela é muito focada. Estou olhando só a questão da vantagem fiscal, né? Não, acho difícil que você tenha situações que favoreçam pessoas jurídicas em detrimento de física. Não seria nem favorecer, seria dar a mesma condição. Equidade, né? Equidade, né? Seria equidade. Eu imagino que não, porque o que acontece é que a gente, todo o foco que se deu foi muito em imóveis, né? Sim. Que aí são situações difíceis, é uma situação bem diferente, né? De situações, né? De possibilidades. Você pega, por exemplo, quer ver? Vamos pegar aqui uma aplicação bem trivial, um CDB. Você pega um CDB na pessoa física, você vai entrar lá naquela tabela regressiva lá de alíquota de imposto de renda, né? De 22,5% a 15%, dependendo do prazo da aplicação. Né? Vamos supor que você leve até o fim. Você só vai pagar aquela tributação lá, por exemplo, de 15%, exclusivamente na fonte e ponto. Né? Acabou ali. Na jurídica, se você tem um CDB, esse rendimento que você pagou lá na fonte, ele é uma mera antecipação. Ao contrário, né, do que na pessoa física, ele morre, ele é uma tributação definitiva. Na jurídica, eu vou ter que apurar o meu imposto devido e aquele imposto que eu paguei na fonte, ele vai ser uma mera compensação. Então, é o exemplo que eu dei. Se eu pego uma empresa que os lucros, no caso do imposto de renda, esteja sendo tributado a 25%, e eu tenho retido lá no CDB 15%, ainda vou ter que pagar mais 10% aqui na empresa. Lá na pessoa física, não. Ele é exclusivamente na fonte, entendeu? Então, por isso que eu digo assim, dificilmente, eu não recomendo botar dinheiro investido em empresa lá vai sair perdendo. Seja nas oportunidades de investimento, né, que às vezes não são viáveis para a jurídica, como na tributação. Olhando só esse viés aí, até eu estava conversando outro dia com uma outra família aqui que tem essa situação, né? Mas não tem nenhum risco, tá? Patrimonial eminente, não. Eles atuam em atividades que são funcionários públicos, enfim, não tem atividade empresarial, né? E aí, assim, uma recomendação que eu fiz foi, cara, mantém os investimentos na pessoa física, porque eles estão rentabilizando, né, melhor, e tem uma carga tributária melhor. Em algum momento ele vai, se você for reverter isso para aquisição de imóvel, você pega isso, resgata, aporta na hold e compra o imóvel. Mas em mantendo o dinheiro, uma recomendação que eu faço faz uma previdência privada, né, com parte dos recursos, que seja minimamente suficiente para arcar com o inventário dessa parte que está fora da holding. Porque a previdência privada, no falecimento, né, dos pais, o beneficiário recebe direto, não entra no inventário, entendeu? Então, ele teria um recurso para bancar o inventário da parte do patrimônio que está em recursos financeiros. Não sei se eu compliquei aqui ou se deu para entender a linha de raciocínio. Não, está entendido. Assim, no frigir dos ovos, aparentemente a impressão que eu sempre tive, que não vai mudar, é que olhando estritamente a questão tributária, ativos financeiros não parece ser vantajoso você carregar ele por meio de uma pessoa jurídica, é melhor você mantê-los na pessoa física, dado a legislação vigente, que dá uma série de benefícios à pessoa física, né? Se vier a mudar essa regra aí para frente, que a gente não sabe o que é esse tal de imposto. Primeiro, que a gente nem sabe o que é fortuna, né? Sim. No Brasil, um milhão de reais é fortuna, né? Se você for olhar a distribuição de renda aqui, é fortuna. Então, a gente não sabe o que é. E não sabe também o que vai vir dessa cartola aí, né? O que Exato. vão tirar.
Mas, de qualquer maneira, a impressão que dá é que, de fato, não vale a pena muito ativos financeiros serem mantidos em pessoa jurídica. É isso. Quer ver um outro exemplo? É veículo, né? Veículo, aeronave, embarcação. Do ponto de vista tributário, fiscal, não vale a pena botar dentro da empresa. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu comprei um automóvel por R$ 100.000 na pessoa física. Daqui a 2 anos, a valor de mercado, ele está valendo 80 mil, por exemplo. Se eu vender na pessoa física, eu não vou pagar nenhum imposto, porque eu não vou ter ganho de capital, né? Eu vou ter um prejuízo de 20 mil. Na pessoa jurídica, pela legislação tributária, apesar até de já existir decisão do CARF ao contrário, mas não é o que a Receita adota e não é aplicável a todo mundo. Na pessoa jurídica, eu sou obrigado a depreciar o bem. Então, se eu pego esse veículo que eu comprei por 100 mil, a taxa de depreciação que a Receita Federal obriga é de 20%. Então, daqui a 2 anos, contabilmente, esse veículo vai estar valendo 60 mil. Se no mercado ele estiver valendo os mesmos 80, eu vou ter que pagar imposto na empresa sobre 20. Porque na empresa, ao contrário da pessoa física, eu vou ter um lucro, porque eu vou considerar a depreciação. Aí eu te digo, olhando por esse aspecto, você vai dizer, cara, não faz sentido nenhum eu colocar um veículo dentro da empresa. Mas eu tenho uma penca de cliente aqui que coloca por um outro motivo. Tem isenção, tem um benefício na compra, né? Não. Bom, além do benefício da compra, é verdade, em alguns casos há um desconto porque eu compro por CNPJ, nem tinha lembrado disso, mas muitos colocam porque quando tem uma multa de trânsito, o ponto não vai para a carteira, Tá. quando o carro é da empresa. Ele paga a multa dobrada e os pontos não vão para ninguém. E olha, se você está rindo, eu tenho uma penca aqui, tá? E faz assim por esse motivo até. Nenhum outro. Não é um motivo financeiro, né? Não. Cai numa outra motivação, né? É isso. Agora, aquela pergunta que eu te fiz, eu depois fiquei pensando, os filhos não precisam ter o mesmo número de cotas, né? Não, mas aí é o que eu digo, né? Se vai fazer alguma distribuição desproporcional, a gente recomenda o memorando de entendimentos, que é para justificar por quê? Que é para, no futuro, esse que ficou, por exemplo, com menor participação, não vir a questionar, né? Então, a gente traz para o memorando de entendimentos, que é para poder criar uma barreira de questionamento futuro, tá? Isso é altamente recomendável. Se ele já ganhou um monte de coisa, então avalia-se o que ele ganhou e ele tem menos cotas. É isso. Mas eu acho que assim, que tudo isso venha para o memorando, que ele assine dando anuência, ciência de que toda a outra divisão está sendo feita porque antes ele foi beneficiado em detrimento dos outros. Tá? Isso é uma garantia aí para, como eu disse, evitar um questionamento futuro, tá? A pergunta do Luiz Alberto é: e se houver uma incorporação de imóvel na holding, o genro teria direito? Se o imóvel é dos pais, né, e incorporou na holding, o genro não tem direito àquele imóvel, né? O genro poderia ter direito às cotas que forem doadas para a filha, né? E aí, nesse caso, a recomendação é: eu faço uma doação de cota para a filha com cláusula de incomunicabilidade. Teria o jeito de proteger, porque se não tiver isso, obviamente, se o regime de casamento lá com o genro for de comunhão parcial de bens, e essas cotas forem adquiridas pela filha, né? No caso, a esposa do genro, a filha. Como no regime de comunhão parcial, metade é dele.
né? Então, para proteger isso, teria que ter a cláusula de incomunicabilidade. Bom, pessoal, eu, mais uma vez, gostaria muito de agradecer a vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E os casos Obrigado, Vilas. particulares, por favor, estou à disposição, só me procurarem, tá bom? Obrigado, Alexandre. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço. Boa Obrigado. noite a todos. Boa noite a todos.